as duas coisas mais difíceis do mundo, pelo menos para mim. A primeira é não fazer nada. E a segunda é apenas fazer. É difícil. É difícil porque é muito simples. E para fazer uma coisa muito simples é preciso ser simples. Não é tão fácil. Para isso que a gente treina. A gente treina para depois se libertar do treinamento. Então é necessário treinar antes. Eu estou um pouco acostumado com esse tipo de coisa. Não vou dizer que eu estou acima disso, porque eu ainda não me considero que eu cheguei lá, né? Só vou largar o violino aqui para falar melhor. Então, eu tenho experimentado esse tipo de coisa no meu dia a dia, porque o que eu faço depende de fazer e não tanto pensar. Quando eu penso, atrapalha. Eu treino para fazer. O pensamento é uma coisa que é impossível. Eu acho que é um pouco idealizado a gente parar o pensamento. Às vezes ele para por uma questão de efeito colateral, eu acredito. Quando a gente está tocando, a gente está concentrado em alguma coisa. Pode ser na leitura de uma partitura, pode ser na memorização da música, pode ser na afinação que está escapando, no arco que está tremendo. Às vezes a gente está até pensando assim que tem que comprar filtro para o café na volta para casa. Então é muito difícil apenas fazer. E não fazer nada também é difícil. É a outra arte que eu tenho exercitado aos pouquinhos. Eu sou violinista, como vocês viram. E há algum tempo eu pratico Tai Chi Chuan também. Daria para falar muito tempo sobre a similaridade entre as duas coisas, porque são atividades humanas que envolvem o fazer, apenas fazer. Mas eu vou falar de uma coisa mais abrangente. Eu vou falar sobre a habilidade, a aptidão. E vou trazer um pouquinho, vocês viram que eu toquei uma música chinesa, vou trazer um pouquinho para a concepção oriental da aptidão e da habilidade. A gente preza muito o intelecto e a gente valoriza muito a aquisição de conhecimento. E o que a gente faz com tanto conhecimento? O oriental, ele tem uma abordagem extremamente prática do fazer. E antes eu vou falar de um mestre oriental que não é tão oriental, é ocidental. Um grande mestre assim que eu me lembro. Todo mundo fala da sabedoria oriental, mas nós temos sabedorias ocidentais também. E uma delas é de um grande mestre chamado Forrest Gump. Eu me identifico muito com Forrest Gump, porque, especialmente com uma cena que o Forrest Gump está correndo, eu adoro essa cena, ele está correndo e as pessoas começam a entrevistar ele, por que você está correndo? Né? E ele, eu estou correndo porque eu quero, né? E depois ele para e pergunta, por que você parou? Né? Tem que ter algum significado nisso, não é possível, né? Apenas correr, apenas parar. Eu acho muito profundo isso. E o Forrest Gump era um personagem muito puro. Né? Eu acho que ele era taoísta, o Forrest Gump. Então, eu me sinto às vezes assim quando alguém pergunta, por que você está fazendo Tai Chi? Tem a ver com violino? Me perguntaram a mesma coisa quando eu comecei a tocar violino, que eu fazia arquitetura, e perguntaram, por que tu está fazendo violino? Então, quando eu vi o Forrest Gump, eu pensei, tem alguém, né, que me entende, né? Então, por que você está fazendo violino? Depois eu acabei escolhendo música como profissão, porque eu me apaixonei pelo violino, né? Virou minha profissão. Eu comecei a fazer Tai Chi Chuan. Não vou mudar de profissão, como alguns perguntam, e aí, já vai mudar de profissão? Nem tudo na vida é profissão. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. A gente tem que enriquecer as nossas aptidões e conhecer coisas novas. Eu acho muito triste a pessoa não querer conhecer nada. Né? Eu chamo isso, talvez alguém já tenha dado esse nome também, mas eu chamo isso de preguiça espiritual. A pessoa simplesmente, para ela não interessa aquilo, não tem nada a ver com o trabalho dela. Né? Então, Tai Chi não
não precisa ter nada a ver com a minha profissão. Mas tem sim muito a ver. Tem muito a ver, e eu noto que me ajuda mais, a minha profissão, o meu fazer violino ajuda muito mais no meu aprendizado no violino do que o contrário, eu percebo. Mas isso agora não vem ao caso, é assunto para uma outra fala. Falando sobre a sabedoria oriental, eu me lembrei de um sábio realmente oriental, um chinês que viveu 300 anos antes de Cristo, chamado Chuang Tzu. Ele é um dos meus favoritos. Ele era um excelente contador de histórias, assim como Forrest Gump era um contador de histórias, ele também era um excelente contador de histórias. E ele contou muitas parábolas. E tem um capítulo inteiro do livro dele dedicado às aptidões, às habilidades. Então ele conta histórias assim de personagens com habilidades assombrosas, habilidades sobre-humanas, como o nadador que se atirava de cima da cachoeira, uma cachoeira mortal, e ele se atirava, um velhinho, idoso, ele se atirava e nadava, e quando todo mundo achava que ele tinha sido destroçado, ele aparecia na beira da água e saía da água, né, se secando, e foram lá perguntar para ele: como é que você faz isso? Você é um deus? Não, eu sou de carne e osso. Como é que você faz isso? Eu não sei. Eu só sinto a água me levar e deixo ela me levar, e quando eu vejo eu já estou aqui na beiradinha, né? Deixo levar. Outra história também que me chama a atenção é a do açougueiro, que ficou 19 anos sem afiar a faca, e era um exímio açougueiro. E perguntaram para ele qual era o segredo. Ele disse: eu sinto, não tem segredo, né? Nunca tem segredo. Eu sinto a faca procurando as partes macias, e ela vai procurando as frestas na carcaça do animal. E até hoje eu nunca precisei afiar a faca. E a pessoa que perguntou o segredo dele disse: agora eu sei o segredo de resolver os problemas da vida. Então, o Chuang Tzu contava histórias para fazer uma metáfora de como viver com mais facilidade, sem esforço. E a história que eu vou contar agora, aliás, tem uma história fantástica que eu adoro. Tem uma música do Raul Seixas, que o texto é do Chuang Tzu, da borboleta, que ele sonhou que era uma borboleta, por isso a borboleta. E a música que eu toquei se chama As Amantes Borboletas, ou As Borboletas Amantes. Uma história tipo Romeu e Julieta, dois amantes, um amor impossível, eles morrem para ficar juntos, para passar um dia juntos, porque eles se transformam em borboletas, e as borboletas, como vocês sabem, elas duram um dia. Então eles passam um dia juntos. Mas Chuang Tzu, ele sonhou que era uma borboleta, e quando ele acordou, ele pensou: será que eu sou mesmo o Chuang Tzu que sonhou que era uma borboleta? Ou será que eu não sou uma borboleta sonhando que é Chuang Tzu? Fantástico isso, né? Mas Chuang Tzu contou uma outra história sobre uma pessoa habilidosa, que eu acho que tem muito a ver com o violino, não é mera coincidência. Era do fabricante de rodas. Ele fazia rodas tão perfeitas, e alguém perguntou o segredo. E ele disse, como sempre, não tem segredo. Se eu passo o cinzel muito rápido, ele escorrega, ele patina. E se eu passo ele com muita força e muito devagar, ele tranca e crava na madeira e não passa. Então eu encontro um meio termo, né? O arco, a luta diária do violinista com seu violino, né, para tirar um som adequado. Não é o que eu quero fazer, é o que o violino quer que eu faça nele, né? E ele diz assim: eu sinto a mão, né? Eu sinto com a mão e respondo com o coração. Coração é como os orientais se referem ao intelecto, à mente. Para eles, a mente não reside no cérebro, né? Então, o coração por isso, uma boa tradução é coração/mente, coração-mente. Ele diz: eu faço com a mão, sinto com a mão e respondo com o coração. Notem que não é o contrário. Muitas vezes a gente pensa e quer fazer, e aí não dá certo. Então, uma habilidade, uma aptidão é uma coisa que desenvolve a percepção, a sensibilidade. Um mestre de Tai Chi Chuan gostava de se exibir impedindo um passarinho de voar. Ele pegava um passarinho na mão
e o passarinho tentava voar e ele fazia assim e o passarinho não voava. Eu já vi um vídeo, uma pessoa fazendo isso. Aí diziam, é cola. Não, não é cola. Ele usa o ti. Não, não. Ele sente as patinhas do passarinho empurrar para poder voar e na mesma medida que o passarinho empurra, ele cede. Extrema sensibilidade. A gente tem que desenvolver isso no arco do violino também, né? Aprender a ceder na medida certa. Aprender a fazer um esforço sem esforço. Então, eu trouxe para vocês a questão da aptidão, porque eu penso assim que a aptidão ela desenvolve a fluência da espontaneidade. Espontaneidade é a liberdade, é quando a vida flui através de você, através de uma coisa prática que não envolve pensar. Quando vocês olham no semáforo uma pessoa fazendo malabares, né? Aí já fecha o vidro, ou dá uma moedinha para se livrar da situação. Eu fico pensando assim, eu não conseguiria fazer, ou até conseguiria se eu treinasse, né? Mas eu tenho extremo respeito por aqueles malabares, porque aquilo ali é a manifestação do tal. Para mim, aquilo é manifestação do tal. Tal é o caminho natural que existe em tudo, e ele se manifesta quando a gente permite. A gente faz parte dele. Existe um livro que recentemente eu li e gostei muito. Se chama Flow, de um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi. É um nome bem comprido. E ele chamou de Flow uma coisa que a maioria dos entrevistados por ele, na pesquisa dele, usava essa palavra se referindo a experiências extremamente prazerosas de concentração que tinha a ver com fazer alguma coisa. Quando essas pessoas elas faziam alguma coisa e ficavam inteiramente absorvidas por aquele fazer, elas esqueciam-se de si mesmas. Chuang Tzu falava a arte de esquecer, a arte de sentar e esquecer. Esquecer de si mesmo. Quando esquecemos de nós mesmos, fazemos coisas incríveis, milagrosas. Quando nos lembramos, preciso afinar, aí eu estrago, né? Então, o que o Mihaly nos apresenta? Ele nos apresenta que o Kung Fu, só que na linguagem da psicologia, Kung Fu significa tempo e habilidade. Habilidade que vem com o tempo, né? Então a gente precisa se dar esse tempo. Mihaly nos apresenta isso aqui, basicamente. Desafio, dificuldade, né? Desafio ou dificuldade e habilidade ou capacidade. Existe um limite entre a dificuldade e a capacidade. Quando tem uma coisa desafiadora, eu preciso desenvolver uma habilidade para fazer. Quando eu consigo encontrar o equilíbrio, eu embarco num canal que ele chamou de flow. Seria um estado de fluxo mental. Isso não é tão agradável assim, porque tocar violino, por exemplo, não é tudo agradável. Tem horas sofridas, né? Uma pedra lapidada, ela não é agradável para ela ser lapidada, né? Mas vale a pena. Então ele nos apresenta isso. E eu aqui para você, se é que eu posso dar algum conselho, né? Não estou aqui para ensinar ninguém, estou aqui para compartilhar, mas eu recomendo o que eu acho que faz bem. Eu digo, desenvolvam alguma habilidade. Desenvolvam alguma habilidade, uma aptidão puramente prática, que muitas vezes nós já fazemos alguma coisa que desdenhamos. A gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas do nosso dia a dia, prestar atenção nas coisas da nossa vida. A gente não pode se alienar da própria vida, a gente tem que prestar atenção nas coisas da nossa vida. E muitas vezes a gente faz malabarismos incríveis no nosso dia a dia. E se a gente tem um trabalho puramente intelectual, a gente tem que fazer alguma coisa que nos liberte do intelecto, né? Nem que vá virar um mestre de peteca. Na China eles fazem muita peteca, né? Tem mestre de peteca. Ou aprende a pular corda, você vai criar maneiras cada vez mais complexas de fazer aquilo. E então tem que ter um flow na nossa vida, porque isso gera um estado de felicidade. Eu falei no início sobre não fazer nada e fazer apenas fazer. As duas coisas elas se misturam. E isso me faz lembrar uma passagem do Tao Te Ching, que diz assim: com o estudo, eu ganho a cada dia.
Com o tal, eu perco a cada dia. Vou perdendo, vou fazendo menos, até não fazer nada. Quando eu finalmente não faço nada, por si só, tudo se faz. Obrigado.